nós acordarmos acerca de uma coisa será aceito no céu. Eu recebi essa oração, glória ao nome do Senhor, e quero convidar os amados irmãos. Hoje não tem o PDF, tá? Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós iremos passar ali no telão, tá? Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Do 1 ao 5. Diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou comichão nos ouvidos, ou tendo coceira nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Eu queria que os irmãos repetissem por gentileza, e essa vai ser a palavra-chave desses dois estudos hoje. Semana que vem, nos atêssemos a palavra-chave que está no versículo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Queria que você repetisse comigo a palavra sã doutrina. 1, 2, 3, já. Sã doutrina. Doutrina. Amém. O texto de hoje está em Timóteo, porque é o texto base dessas 2 semanas, mas eu gostaria de propor, já estou antecipando que não vou encerrar o assunto hoje, porque o tema epístolas pastorais e a sã doutrina. Epístolas pastorais envolve 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? E eu desejo hoje, com a graça do Senhor, falar de sã doutrina em Tito, e na semana que vem falar de sã doutrina em 1 e 2 de Paulo a Timóteo, tá? Então nós vamos aprofundar essa análise de 2 Timóteo 4 e outras passagens na semana que vem. Eu quero pegar o texto de hoje, a palavra sã doutrina. Eu quero tratar dessa questão de epístolas pastorais e sã doutrina baseado em Tito, carta de Paulo a Tito. Então, irmãos, alô, o som, só virar um pouquinho para mim. Com vistas nisso, nós sabemos bem, eu lembro, no ano da pandemia, nós estudamos um trimestre de uma apostila revista que eu fiz. Lembram disso? Foi missão para proclamar? Foi missão para proclamar. E nós tratamos disso, foi isso mesmo, não foi? Tratamos disso com base em Timóteo, né? A gente já deu vários estudos na questão das epístolas pastorais. Os irmãos sabem bem, eu já falei
várias vezes aqui, as epístolas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas foram escritas entre a primeira, pelo menos 1 Timóteo e Tito, foi escrita entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, e depois a segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita na sua segunda prisão. Então teve a primeira prisão de Paulo em Roma, de onde ele escreveu as chamadas epístolas pastorais, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, né? Então, as chamadas epístolas da prisão, da primeira prisão em Roma. Aí Paulo foi solto por um pequeno período de tempo, e entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, ele deixou Timóteo em Éfeso e deixou Tito na ilha de Creta. E pouco tempo depois, alguns teólogos acham que foi da Macedônia, ele escreve a Tito, tá certo? Aí pouco tempo depois ele é preso de novo em Roma e escreve 2 Timóteo. Então, possivelmente ele escreveu, e agora entrando em Tito, ele escreveu a sua carta a Tito, pastor Tito, tudo indica também jovem pastor. Ele usa expressões meu filho, né? E para Timóteo ele fala: ninguém despreza a tua mocidade. Para Tito ele fala: ninguém te despreza, né? Ele deixa esse jovem pastor para pastorear as igrejas da ilha de Creta e instituir bispos, consagrar bispos nas regiões, quais deveriam ser as características desses bispos, né? Então, meus amados, possivelmente entre 63 e 65, né, da nossa era cristã, Paulo ele escreve a sua carta a Tito. E veja bem, ele confia a sã doutrina a esses dois pastores, o que é uma responsabilidade muito grande. Ele confia a Timóteo, a igreja de Éfeso, e vocês sabem bem aqui, eu já falei várias vezes aqui, e onde eu vou eu tenho dito, que Paulo não colocaria qualquer pastor em Éfeso. Eu vou falar isso ano que vem, que a gente vai tratar sã doutrina de Timóteo. Aí eu mergulho mais nisso aí. Assim como Paulo não deixaria qualquer pastor para pastorear as igrejas em Creta. E Paulo, ele dá o motivo central pelo qual ele deixou Tito em Creta. Vamos ver, Tito capítulo 1, versículo 5, por favor. Paulo diz, vamos ler 4 e 5? A ti, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Veja a referência que Paulo faz a Tito como meu verdadeiro filho. Às 5, ele dá a verdadeira razão pelo qual Paulo deixa Tito em Creta. Por esta causa te deixei em Creta. 1. Para que pusesses em boa ordem o que ainda não está. 2. E que em cada cidade estabelecesses presbíteros ou anciãos, como já te mandei. Então, vamos lá. Por essa causa te deixei em Creta. 1. Para que pusesses em boa ordem o que ainda não está. Essa parte A aí do propósito, são dois propósitos. Primeiro, que pusesses em boa ordem, ou seja, havia questões que não estavam em boa ordem. Amém, irmão? Amém.
colocasse em boa ordem. E essa boa ordem significava uma falta de saúde espiritual. Tem coisas que não estão em boa ordem. Coloque em boa ordem. Aí a relação do colocar em boa ordem com sã doutrina, certo? Colocasse em boa ordem. Segundo, para que isso fosse aperfeiçoado, ou seja, além de pôr em boa ordem, em que em cada cidade da ilha de Creta você fosse lá e estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aí ele dá as características, chamam-nos de bispos. Já falei aqui que isso é um termo carinhoso de autoridade a esses homens que eram bispos, que foram colocados como bispos na igreja. Então, irmãos, dentro desse contexto, nós temos os dois motivos centrais. Aí, o interessante é que dentro desse contexto, Paulo ele traz as características de uma igreja que não estava sã, e que algumas características dela, esses irmãos precisavam estar em boa ordem. Então, para que nós entendamos, por favor, tua Bíblia está aberta em Tito, capítulo 1. Do 10 ao 16, Paulo dá o diagnóstico dessa doença espiritual. Do 1 ao 10, do 1 ao 16, Paulo traz o diagnóstico. Esse é o diagnóstico. E no 2:1, ele dá a solução, a cura. Eu já vou ler de 1 a 16, tá? Mas no 12 ele fala: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Já vamos analisar essa palavra sã doutrina, tá? O interessante é que quando ele fala tu, porém, ele está querendo dizer o seguinte: ao contrário do que está anteriormente, você fala o que convém a sã doutrina. Ou seja, alguma coisa ele está dizendo antes que caracteriza essa falta de saúde espiritual da igreja. Mas ele fala, tu, porém, ou seja, ao contrário do que está antes, fala o que convém a sã doutrina. A igreja pode dizer amém? Amém. Ou seja, ao contrário disso, tu, porém, faça o contrário. Fale o que convém a sã doutrina. Isso significa dizer que o que traz a cura espiritual a uma igreja é falar a palavra de cura. Trazer a palavra de cura, não tem jeito. Não é? O machucado tem que colocar o remédio, não tem jeito. E o que estava acontecendo lá, que a gente vai ver as características de Timóteo na semana que vem, estava acontecendo lá, alguns irmãos que estavam perturbando a boa ordem da igreja, e Paulo fala, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E o que caracteriza essa palavra tão rica, sã doutrina. Versículo 10, 1:10, por favor. Paulo fala, porque é interessante, quando ele fala porque, é que do 5 ao 9, ele fala, você não pode fazer isso sozinho, Tito, você precisa de ministros espalhados na ilha, precisa de que mais pastores sejam consagrados, para que haja saúde, certo? Aí ele dá as características desses obreiros que Tito iria consagrar, né? Aí ele fala, porque há muitos, aí ele dá as características da apatia, da enfermidade, né?
de alguns irmãos dessa igreja. Aí o 10 diz: porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. A gente vai perceber ao longo da carta de Paulo a Tito que a característica desses hereges era um ajuntamento de judaísmo legalista com filosofia grega. Alguns caracterizavam até parecida com o gnosticismo, embora o gnosticismo tenha se manifestado mais forte na virada do século, mas eram filosofias gregas misturadas com legalismo judaico, fazia um compêndio disso e perturbava a igreja. Por isso ele fala, principalmente os da circuncisão, que atrapalhavam os crentes gentios que se converteram. E eram legalistas que se mostravam superiores por serem judeus, tinham conhecimento de Deus, mas que implementavam junto disso legalismo, gnosticismo. Aí Paulo diz: porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores. 3 características de doença espiritual: insubordinados, tanto que ele fala até vamos falar de uma igreja sã. Uma delas é o princípio da autoridade espiritual, né? E Paulo fala insubordinados, a quebra do princípio da autoridade espiritual. E o princípio da autoridade espiritual é neotestamentário. Se algum teólogo, por mais doutor que se diga, por mais inteligente que se diga, vem ensinar que a autoridade espiritual não é doutrina neotestamentária, está mentindo. E Paulo fala: ninguém despreze a autoridade, sejam sujeitos a palavra grega é exousia. Ela está presente nas cartas de Paulo. A doutrina da autoridade com o princípio espiritual é neotestamentária e bíblica, irmãos. Amém? Amém. Ela é neotestamentária e bíblica. Exousia a palavra autoridade, né? Então, e Paulo fala, tanto em Tito, que ele fala que as pessoas estejam sujeitas às autoridades. Ele fala isso aqui, né? Então, Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso em Romanos, né? Então, insubordinados. Existem 3 níveis de autoridade, né? Autoridade familiar, que Deus instituiu, autoridade eclesiástica, autoridade civil, autoridade. E o cristão, por isso que o cristão é patriota também, amados. Por isso que o cristão é... Agora, ele tem que saber também os seus direitos. Ele não vai nem um pouquinho aquém, nem um pouquinho... Ele fica no limite dos seus direitos, né? Então, mas esses falsos, eles gostam de questionar a autoridade justamente para minar a base. Porque quando mina a base, você deixa a coisa doente, deixa qualquer instituição com dificuldade. Por isso que essa turma, que Paulo ainda chama de faladores vãos, interessante, eram insubordinados. Aí é interessante que não é à toa que ele fala: ninguém te despreze. Leia o Tito: ninguém te despreze. Ou seja, quem quer arrumar uma desculpa para não respeitar um princípio de autoridade, vai sempre dar uma desculpa. Se for muito idoso, vai dizer: está muito velho, não ouve não. É ou não é? Se for novo, vai dizer o quê? Muito novo. Tem gente que eu percebo, eu tenho 55. Eu tenho pastor que carinhosamente fala: você é um garoto. Eu recebo com carinho. Claro, quem está 20 anos na minha frente, 55 está lá atrás. Eu me lembro com 20 anos. Eu lembro mesmo. Isso já tem mais de 30 anos. Eu levo um susto. 55, né? Mas eu percebo quando o pastor fala carinhosamente: é um garoto. Mas também eu já percebi quando, alguma vez, alguém que dizer é um garoto, mas como que querendo diminuir, sabe? Não é diferente quando diz: pô, é um garoto, tipo assim, que bom. Você percebe um carinho. Mas quando quer dizer,
quando alguém tem 80, 70 e pouco, é garoto como que dizendo, querendo questionar, você percebe a diferença? Não é verdade? E graças a Deus eu sempre ouvi mulheres mais velhas, onde tenho respeito deles, eu sei que eu tenho, né? Me abraçam com carinho. Tem pastores mais idosos do que eu que me chamam de coordenador com carinho. Você percebe o carinho, né? Então, irmãos, isso não é nem para se vangloriar, nem para se depreciar. É um princípio. Então, se for muito novo, vai dizer, é muito novo. Mas se for idoso, vai dizer, muito velho. Né? Vai sempre arrumar uma desculpa. Se tiver feito o curso superior, vai dizer, é a letra, só se baseia na letra. Se não teve tempo, condição para estudar, vai dizer, não sabe, né? Fala por modo de porquê. Então, quem quer relativizar uma autoridade de alguém, vai sempre achar uma desculpa. Entendeu? Por isso que Paulo fala, ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Né? E diz aqui o texto, fala insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aí Paulo ele é exigente, aos quais é preciso fazer o quê? Vamos na terra. Eu gosto, respeito todo mundo, mas para mim, eu prefiro que acompanhem os meus estudos com a Bíblia aberta. Respeito os colegas que falam, fecha a Bíblia. Eu não estou dizendo que nem é certo, mas eu prefiro manter a Bíblia. Eu prefiro assim, manter a Bíblia aberta, né? O que ele fala no versículo 11? Aos quais é preciso fazer o quê? Ou seja, tape a boca, não deixem falar. Se fosse no contexto do culto, não dê oportunidade. É ou não é, irmãos? Não dê oportunidade. Um pastor uma vez falou com muita sabedoria. Estava pregando a igreja dele, não me entrega qualquer um. Você tem minha confiança aqui. Aí ele falou para mim uma coisa, que às vezes você ensina o mês todo, o pregador às vezes uma única mensagem te deixa numa situação, né? Muito difícil. Então, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Tem muita coisa aqui que eu não posso mergulhar muito. Eu não cheguei no porém, está antes do porém. O porém é o que eu chamo de pêndulo de transição. Isso é característica da doença, certo? Característica da doença. Transtornam casas, ou seja, ficam por trás fazendo montinhos. São insubordinados. É o tipo planeja por trás. É o tipo famoso grupinho. Não grupinho na unidade para juntar todo. É o grupinho para minar a autoridade. É ou não é o que está aqui? É ou não é? São insubordinados, falastrões, gananciosos, transtornam casas, ficam em casa, não é isso que ele está dizendo? Ensinando que não convém por torpe ganância, ou seja, tem ganância, e por torpe ganância ficam nas casas tentando ir contra a autoridade. É muito interessante o que ele está falando. Eu tô ao pé da letra aqui, lendo. Está muito claro. O apóstolo Paulo colocou o pastor Tito como autoridade de Creta. Amém? Está muito claro aqui. Tanto que colocou que ele deu
Tito essa autoridade espiritual sobre a igreja e deu-lhe autoridade para instituir obreiros, bispos. E se era Tito quem os iria instituir, era autoridade sobre eles. Amém, amados? Era autoridade sobre eles, é ou não é? Isso está claro no texto. E esses insubordinados que faziam com que a igreja estivesse com essa doença, aí Paulo começa a dar característica dessa turma: insubordinados, faladores vãos, enganador. E o grego aqui do enganador é planon, no grego, sedutor, embusteiro, né? Está lá em Apocalipse. O que o diabo tem grau de doutorado, acusador e enganador, né? Enganador. Aí diz lá em Apocalipse, se não me falha a memória, 12, 10, como que eu falo, se não me falha, é melhor vir, né? Apocalipse, capítulo 12. Diz assim o 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, né? Que engana todo mundo. Então a palavra enganador e engana ali é plano no grego, sedutor, embusteiro, né? Desculpa a expressão, é o famoso somebody love, que engana. E para enganar tem que ser inteligente? Sim, ó, acaba convencendo, ó, né? Por isso que a Bíblia fala das astutas ciladas do diabo, né? Então, irmãos, são características. Aí Paulo fala, ó, para o bem da igreja é preciso tapar a boca. É o que Paulo está dizendo. Agora o 12, olha que interessante o 12. Um dentre eles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. Há uma coisa interessante nisso aqui. Alguns teólogos, alguns comentários dizem que Paulo pode estar fazendo uma referência a um poeta cretense do ano 500 ou 600 antes de Cristo, um profeta cretense chamado Epimênides. E esse profeta cretense falava uma frase que se tornou história séculos depois e ficou sendo a característica dos cretenses. Ou seja, uma frase lançada pelo profeta Epimênides, profeta deles, que acabou sendo uma característica dos cretenses séculos depois. E isso eu li mais de uma fonte segura, que esse profeta Epimênides dizia: os cretenses são mentirosos. E havia a expressão chamada cretenizomai. O que era a expressão cretenizomai? Era cretenizar. E o que era cretenizar? Agir como um cretense. Assim como existia a expressão corintionizomai, que é agir como um corinto, e isso também é fato histórico. O que era o corintionizomai na Idade Antiga? Era agir como um corinto. E o que era isso? A deusa Afrodite, a imoralidade, tudo que é prostituição, tudo que é imoral, era um corintionizomai. Assim como nos cretenses, era o cretenizomai. O que era o cretenizomai? Cretenizar, agir como um cretense, ou seja, ser mentiroso. Que coisa triste, um povo que tinha um selo. Qual era o selo dos habitantes de Creta? Era o cretenizomai, ou seja, ser mentiroso. Era mentir. Então quem mente muito
está cretenizando, sabe, algum líder que governa, que confessa, que mente. Vamos voltar para cá. Então, irmãos, é cretenizomai. Cristão não fica no cretenizomai. Cristão fica na aletheia. Aletheia versus cretenizomai. Aletheia significa verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quem tem um encontro com Cristo, e Paulo falou, deixou bem claro, se os cristãos cretenses tiveram um encontro com Cristo, não estão mais cretenizando, porque eles são libertos, vivem na verdade. Aí o que Paulo fala em 12 aqui, um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são mentirosos. E esse era o selo dos cretenses, mentirosos. Paulo fala, lá fora, mas se converteram, se entregaram a vida para Jesus, não mais tem o selo do cretenizomai. Agora vive na verdade. Quem está na verdade, diga amém. É aquilo que se diz entre os teólogos e pregadores. Se fala se foi Agostinho ou se foi Tomás de Aquino, eu não lembro a mente, da história do boi voando, né? Voando, você sabe dessa história, né? Que o rapaz foi mostrar, eu não lembro se foi Tomás de Aquino, se foi. Google dá essas informações aí. Mas o cara estava estudando lá, um dos pais da igreja, estudando, e foi dizer que tinha um boi voando. Aí ele para lá para olhar. Aí o garoto crente que estava abafando, o senhor, o patriarca lá sabia o que estava fazendo. Já sabia que ia dar lição. Não era isso? Já sabia que ia dar lição nele. Um senhor tão inteligente vai acreditar que o boi voa? Você já sabe. Não, meu filho, que é mais fácil o boi voar do que um cristão mentir. Ou seja, se você me disser tem um boi voando, eu vou acreditar. Aí ele fala, se diz os cretenses são mentirosos, cretenizomai. Glória a Deus, que a descende. Então quem vive na mentira está doente, certo? E tem gente que tem que mentir para justificar a outra mentira. Não é, irmãos? Para justificar a mentira dele, tem que falar outra mentira. Vive nisso, vive nesse laço de mentiras, né? Então, interessante. Versículo 14, vamos ao 14, que o tempo urge. 14 diz: aí ele fala, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende severamente para que sejam sãos. Repita comigo a palavra são. Veja, sã doutrina, são. Ao invés de cretenizar, seja são. Certo? Aí o 14, não dando ouvido às fábulas judaicas. É o que eu falei há poucos minutos. Era uma mistura de legalismo com filosofia grega. Não foi o que eu disse? Não se prendam a fábulas, filosofia, judaicas, o judaísmo, o legalismo da lei, não se prendam a fábulas judaicas, tá certo? De homens que se desviam da verdade. Glória ao nome do Senhor. Veja que característica de uma igreja doente. A questão da autoridade espiritual. Ficam nas casas convencendo pessoas por torpe ganância, mentirosos, cretonizomai, fábulas, mitos, Agora o versículo 16, vamos para o 16. Versículo 16: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam.
sendo abomináveis e desobedientes e reprovados, o repropôs para toda boa obra. Outra característica de uma igreja doente: afirmam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas, ou seja, na teoria dizem conheço, mas as obras dizem que não conhecem. Então, isso é uma mentira, não falada, mas é uma mentira vivida. Então, irmãos, nós não conseguimos enganar ao Senhor. O Senhor quer que nós vivamos em verdade. O Senhor quer que vivamos em verdade. O Senhor quer que ensinemos em verdade. O Senhor quer que cultuemos em verdade. O Senhor quer que adoremos em verdade. Então ele fala no 16: afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Agora tem uma palavra que para mim é uma das mais fortes de tudo hoje: sendo abomináveis e desobedientes. Veja, no versículo 10, insubordinados, e no 16, desobedientes. Certo? Insubordinado, e no 16, desobediente. Agora a palavra anterior para mim é fundamental: abomináveis. Eu fiquei assim, pensando, abomináveis. Eu lembrei dessa palavra no Antigo Testamento. Eu quis averiguar a equivalência dela no Novo Testamento. A palavra abomináveis que Paulo usa aqui é bideluctus. E o que isso tem de importante? Essa expressão que Paulo usa, bideluctus, ela é a palavra usada na Septuaginta do Antigo Testamento. Septuaginta é Antigo Testamento, que é a tradução de Levítico 18, 22 e outras palavras. Ou seja, no hebraico, abominável é toevá. Já falei aqui várias vezes, toevá. Abominação. O Pentateuco usa a expressão toevá para falar de coisas muito abomináveis que Deus reprova. Por exemplo, Levítico 18, 22, não deitará um varão com outro varão. Isso é toevá, abominável. Outros pecados morais, o Pentateuco fala toevá no hebraico. O hebraico chama toevá coisas abomináveis diante de Deus. Aí a Septuaginta, lá em Levítico, pega, por exemplo, Levítico 18, 22 e usa, e eu consultei isso na Septuaginta, no Levítico, bideluctus. Ou seja, pega aqui o que eu estou dizendo. O que Paulo está falando em Tito é o que a Septuaginta traz no Antigo Testamento: abominação. O que Deus revelou a Moisés, isso é abominável, que é toevá no hebraico. Bideluctus é o que Paulo está dizendo. Então, irmãos, o que eu estou dizendo com isso? Paulo está dizendo que havia irmãos na igreja de Creta praticando coisas abomináveis, pecados abomináveis, tais quais aqueles do Pentateuco. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Estava havendo pecados imorais, podres, abomináveis em Creta. Tudo isso fazia dessa igreja, não todos, mas irmãos com características de doença espiritual. Vocês estão entendendo agora o meu tema? Epístolas pastorais e saúde espiritual. Até agora eu só dei diagnóstico. Diagnóstico com Bíblia aberta, lendo o texto, mergulhando no texto, explicando o texto. Tudo isso está lá. Tudo isso. Em submissão
sabe qual é? Paulo coloca um porém. Paulo coloca um porém. Aleluia. Diante disso tudo, que está do versículo 10 ao 16, Paulo fala: tu, porém, ou seja, ao contrário de tudo isso que eu falei, ao contrário de tudo isso, tu, porém, ou seja, diferente, aleluia, fala o que convém a sã doutrina. Ou seja, traga a palavra de cura. Aleluia. Traga a palavra de cura. Isso para mim é tão maravilhoso que quando ele fala, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, aí eu fui ver que palavra é essa, sã doutrina. E a palavra é bonitinha, eu não estou aqui querendo ficar apenas gregando, não, mas é para entender a profundidade do que Paulo está dizendo. Fala o que convém a sã doutrina. A palavra é ugianuse didascalia, que ensina, né? Ensinar. Ugianuse deriva da palavra ugianizo, que significa estou de perfeita saúde, estou são, estou curado, estou salutar. Quando ele fala sã, ele está dizendo: fale palavra que dê saúde, perfeita saúde, estou são, estou curado. Sã doutrina significa palavra que cura. Sã doutrina numa igreja é palavra que cura. Curar espírito é libertar de pecado, amém? Porque a enfermidade da alma é pecado. A enfermidade da alma é uma, pecado. Mas tem enfermidades das emoções, tudo isso, claro, tem que ter tratamentos médicos são importantes, mas a palavra de Deus também é bálsamo de Gileade. Quem crê nisso? Que a palavra de Deus também cura a emoção. E tem que ser palavra que cure. Essa teologia do quanto pior, melhor, do que aponta dedo, que só está disposto, né, a que esteja em pecado e seja amassado mesmo, e aqui é lugar só dos santarrões, e isso é muito lamentável e não agrada ao Espírito Santo. A palavra, eu vou falar isso daqui a pouco, eu vou correr aqui que eu quero chegar nesse ponto. Sã doutrina, ela no espírito, ela diz isso é pecado, mas na alma e nas emoções ela diz: tem remédio aqui. Nós não queremos apenas dizer para você que está enfermo, nós queremos dizer que tem um remédio maravilhoso aqui para você. Amém, amados? Quem crê nisso? Tem remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Ugianuse didascalia, sã doutrina, palavra que dá perfeita saúde, que deixa são, que deixa curado, que deixa salutar. Eu quero isso. Aleluia. E eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Que a DCM seja canal de sã doutrina. Amém. Canal de palavra sã, palavra verdadeira, que não seja conivente com o pecado, porque senão vai deixar doente tanto a pessoa como a igreja. Porque nós não devemos ser, como diz o hebraico, conivente com toevá, e a expressão grega que Paulo está usando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu tenho aqui características do que Paulo diz que seja o saudável diante de tudo que estava enfermo. Repita comigo, se puder e quiser: obreiros sãos. Obreiros sãos. Ou seja, obreiros saudáveis. Aí não dá tempo de falar muito, que eu já vi a hora ali que está dando 9. Mas Paulo fala, por exemplo, no capítulo 1, do 5 ao 10, características dos obreiros sãos, né? Ele orienta Tito que
estabeleça em cada cidade obreiros e dá a característica desses obreiros. Então, obreiros saudáveis. Segundo, diga, famílias sãs. Diga, famílias sãs. Família sã, né? Família sã. É mais fácil para dizer, né? Família sã, né? Então, irmãos, aí está no capítulo 2, do 1 ao 10, certo? Não dá tempo de ler tudo. Então, obreiros sãos, né? Família sã. Eu acho que o plural de sã é sãs mesmo, né? Obrigado. Que às vezes não ouvido, né? Então, irmãos, obreiros sãos. 2, famílias sãs, que está no capítulo 2, do 1 ao 10. Exorta aos velhos que sejam temperantes, não é isso? Também não dá tempo de ler por causa da hora, mas lendo dá para ver a característica, ou seja, obreiros saudáveis, famílias sãs, saudáveis. Aí está lá direitinho, né? Terceiro, cidadãos sãos, as palavras, né? Sãs e sãos, né? Cidadãos sãos. Agora é o capítulo 3. Perceberam que a gente mergulhou em Tito, né? Obreiro, então a gente começou obreiros sãos, famílias sãs e cidadãos sãos. Capítulo 3 adverte, diz que estejam o quê? Sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, estejam preparados para toda. Está entendendo? Diante da doença espiritual, a igreja de Creta tem que ser composta de obreiros saudáveis, não é isso? De famílias saudáveis e famílias que também são cidadãos saudáveis, que estejam sujeitos às autoridades. Perceberam? Já estou terminando. Perceberam o oposto entre o que está na doença e o que está na saúde? Perceberam que maravilhoso, eu amo. Perceberam que o que está antes é o diagnóstico da doença, mas quando ele fala tu porém, começa com remédio. Você glorifica o Senhor por isso? O porém muda tudo. Porém é a transição. Tu porém, entre a doença e a saúde está, porém, o Gianussi de Dascalia. Tu, porém, vem com remédio. Qual é remédio? Doutrina sã. Doutrina sadia. Não é marca de nada. Doutrina que dá saúde. Que dá saúde espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem uma igreja saudável na DCM? A começar em mim, Deus nos quer saudáveis. Amém? Eu creio nisso. Deus nos quer saudáveis. Aí ele fala: obreiros saudáveis, aleluia. Famílias saudáveis, cidadãos saudáveis. Aí o oposto que eu falei entre insubordinados do 1:10 versus obedientes às autoridades em 3:1. Ou seja, quem é insubordinado é uma característica de saúde ou de doença? Mas quem entende o princípio da autoridade espiritual, está doente ou está saudável? Pode pregar bem, pode dizer que é do fogo, né? Pode dizer que tem unção, revelação, tudo, mas o princípio é de quebra de autoridade. Está só falando que está saudável, mas está doente. Por isso que eu falo sempre há décadas, aliás, desde o início que eu prego, o homem de Deus, a mulher de Deus, que é realmente espiritual, vai entender o princípio da autoridade espiritual da igreja. Por isso que eu falo, armando fogo, armando poder. Glória a Deus, é importante que tenha. O irmão que prega nunca vai colocar a igreja, por exemplo, como seu pastor. Nunca vai entrar num barco desse, né? Vai pensar 2 vezes. Vai discernir espiritualmente.
Porque discerne, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Não é isso? Discerne bem todas as coisas, né? Então, irmãos, e cidadãos, não significa que você não vai ter o seu direito de cidadão, o seu princípio de cidadão. Paulo sabia identificar isso. Eu sou cidadão romano, eu tenho os meus direitos, tenho os meus princípios. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Da mesma forma, também não vai chamar, só porque é uma autoridade, vai chamar errado de certo, certo? Não, reconheço a autoridade, mas isso aqui é errado. É ou não é, irmãos? Isso aqui não, isso aqui é assim. É certo? Então, meus amados, o crente entende o seu limite de cidadão, o seu limite de direito de cidadão, mas o limite de entender os princípios. Por exemplo, entre lei da terra e lei do céu, eu vou pela lei do céu. A Bíblia diz: há um povo diferente, há um povo cujas leis são diferentes. Então, como é que eu posso, como cidadão do céu, discernimento espiritual, saber claramente? Eu publiquei semana passada ou retrasada uma perseguição de um pastor que está sofrendo no sistema comunista, e que sabe, por exemplo, que o sistema comunista persegue cristãos, é contra o Evangelho, é contra o princípio básico do Evangelho. Como é que pode alguém que tem discernimento espiritual? Eu sei que eu falo muito sério, mas nunca vou mudar, não. Não vai me convencer. Você está tendo um quadro no Brasil, no mundo hoje. Eu assumo o que eu falo. Está tendo um quadro no mundo hoje, com todos os defeitos que todos têm porque têm, de um presidente que subiu a rampa. Cada um tem direito a ter sua religião com respeito, mas eu tenho que ter discernimento. O que eu quero para o meu país? O presidente que subiu a rampa, com mulheres religiosas fazendo as suas oferendas e jogando água, e assumiu literalmente, eu lembro do dia, subiu literalmente com isso. E tem dois presidentes, um presidente e um ex-presidente, que subiu em meio a pastores do lado fazendo oração. Olha, isso é um fato histórico. E um outro pastor e um outro presidente da maior potência do mundo, que subiu, o pastor Franklin Graham, filho de Billy Graham, fazendo a oração, e com um grupo de pastores intercessores. Aí eu sou santuário do Espírito Santo, eu tenho que discernir. O básico, isso é o básico, é o básico. É o básico. Deus salva essa nação com o teu poder. Não é que a gente quer? Com o óleo da tua. Aí coloca no poder, que literalmente é a favor de descriminalização do aborto, destruição da heteronormatividade, isso tudo, né? Que termo como Deus, pátria, família não interessa. Aí eu digo que sou santuário, quero Deus para minha pátria. Então, tem que ter a maturidade espiritual para discernir. Discernir, irmãos. Discernir espiritualmente o limite do respeito à autoridade, mas o limite do posicionamento como cidadão. Certo? Mas tudo isso detecta obreiros são, famílias são, cidadãos sãos. E o fechamento, doutrina sã. Diga comigo, doutrina sã. Doutrina sã. Veja, capítulo 1, versículo 9. Característica de que a doutrina tem que ser sã. Tua Bíblia está aberta em Tito? 1,9 diz: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso
tanto para exortar em quê? Vamos lá, fala mais alto. Tanto para exortar na sã doutrina, ou seja, doutrina que dá saúde. Exortar na sã doutrina, ou seja, é interessante. Tito, pregue uma doutrina que dê saúde, mas os obreiros também vão ensinar a doutrina que dê saúde, certo? E agora o capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E eu tenho características de sã doutrina sobre o aspecto teológico. Capítulo 2, do 11 ao 15. O que é uma doutrina sã? Primeiro, olha que maravilha, é a doutrina da graça de Deus. É o aspecto soteriológico da doutrina sã. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 2: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! A doutrina da graça é doutrina sã. A doutrina da graça é doutrina saudável. O ensinamento da graça de Deus, e aliás, foi cantado hoje aqui, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Aleluia! Uma igreja que prega a doutrina da graça é uma igreja que está sã. Uma igreja que prega a gloriosa graça de Deus, prega uma mensagem sã. Tire a graça do Evangelho e ele perde a graça. Graça não é água com açúcar, assim como eu falo que amor não é água com açúcar. Graça é comida sólida. Comida saudável não dá saúde, o nome já diz saudável, é ou não é? A comida saudável não dá saúde, irmãos? Então graça na igreja é doutrina sã, é doutrina de saúde. Ah, irmãos, a igreja tem que pregar amor e graça, graça e amor, amor e graça. Amor não é água com açúcar, amor é comida sólida. Graça não é água com açúcar, graça é a perfeita manifestação, né, do próprio Cristo. Como eu digo, sim, Cristo é a própria personificação da graça. João diz que a lei veio sobre Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. A pessoa apostólica diz: ei, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ah, não vem com essas conversas fiadas. Graça, comunhão e amor é comida que deixa a igreja saudável. O resto é blá 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 legalista. Igreja, pregue amor, 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 sim. O amor cobre uma multidão de pecados. Amor é comida forte, graça é comida forte, comunhão é comida forte. Amém? Não é uma graça barata que deixa a pessoa no pecado, que a graça verdadeira liberta do pecado. Tira da doença, mas prega a graça, 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 graça. Ei, eu amo a mensagem da graça. Sempre vou pregar graça. Aleluia. Sempre vou pregar amor. Estou falando. Que conversa fiada. É um bando de legalistas. Não pode pregar amor. Tu não sabe de nada. Amor é tão maravilhoso que arranca o mais vil pecador e transforma-no em nova criatura. Aleluia. Parece que tem gente que prefere a pessoa num poço, no inferno, do que sendo afastado pela graça de Deus. Aleluia. E eu falei aqui de pecados abomináveis que tem que ser repreendido pela igreja, mas a pessoa, ao pisar o pé ali, tem que se sentir abraçada, amada, protegida, cercada, até ser alcançada pela graça. Você pode glorificar o Senhor, meu irmão? Louvado seja Deus, eu creio nisso. Eu creio nisso. O lugar dos pecadores é aqui dentro. Não é lá fora.
mostrando não, mas é aqui dentro. Não vou nem perguntar se você concorda, eu acho e não tem argumento. Concorda que o lugar é aqui? Amém. O lugar é aqui dentro, né? Recebendo a mensagem, sendo protegido. Então, meu amado, quer doutrina, quer saúde espiritual? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvações a um grupo só de pessoas, trazendo salvação a todos. Por isso que a nossa doutrina crê que não um grupo de escolhidos. Essa escolha é presciência, não é fatalista, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Mas a doutrina saudável, além de ser a doutrina da graça, é também a doutrina da santificação. Então, primeiro, doutrina saudável é a doutrina da graça, irmão. A doutrina saudável é a doutrina da graça. Segundo, é a doutrina da santificação. Olha o que diz o 12: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século. A minha versão diz: vivamos no presente mundo sóbria, justo e piamente. Epa, aí que eu gosto. No 11 fala que doutrina saudável é graça, mas doutrina saudável também é santificação. Não é graça que deixa a pessoa acomodada no pecado, amém, amados? Não é aquela coisa do papo da graça, da graça que encoberta pecado, diz que o pecado está tudo bem. Não, isso não é graça, não. A graça diz: você foi alcançado pela graça para viver em processo de santificação. Amém. Então o 11 é graça, o 12 é santificação. Ensinando-nos, ou seja, a graça nos ensina que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, quer dizer, a graça que me alcançou tem que produzir em mim um desejo de santificação, tem que produzir em mim um desejo de viver de forma pia, me aproxima da piedade, me aproxima de Deus e me distancia do que é podre, do que não presta, do que não agrada a Deus. Daí os movimentos de avivamento foram pregadores, os pós-reformadores foram avivalistas que levantaram na Europa e na América do Norte o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça da pós-reforma enaltecia a teologia da graça, mas a verdadeira graça era acompanhada do chamado puritanismo, holiness, santificação, Quakers, ou seja, eles pregavam graça, 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 mas pregavam santificação, 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 santificação. Ela apontava para uma vida de piedade. Isso daqui, isso aqui é saúde. Tem saúde aqui, irmãos. 11 tem saúde porque é graça. 12 tem saúde porque é santificação. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo ou século sóbria, justa e piamente. Para nós não vale abominação, para nós não vale cretenizar ou cretonizomai, para nós vale santificação, para nós vale verdade, porque somos da graça. Glória a Deus. Meu desejo é que essa mensagem espalhe, chegue aos irmãos, compartilhe nos departamentos, porque o Espírito Santo quer a DCM, uma igreja com saúde espiritual. E foi dado aqui princípios bíblicos, foram dados aqui princípios bíblicos para a saúde espiritual. E para fechar o estudo de hoje, doutrina saudável passa pela graça, doutrina saudável passa pela santificação, e doutrina saudável passa
pela mensagem da vinda de Cristo. Olha o que diz o versículo 13, eu encerro aqui o estudo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E o 14 diz que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. A doutrina saudável, a doutrina sã, a doutrina de saúde, além de passar pela graça, além de passar pela santificação, passa pelo desejo da volta de Jesus. Uma igreja saudável prega a vinda de Jesus. Uma igreja saudável não deixa de anunciar a volta de Jesus. Uma igreja saudável prega uma mensagem que eu já preguei aqui, vou pregar de novo. O Espírito e a noiva dizem: eu já preguei aqui alguns anos atrás. Isso tem um sentido vertical e horizontal, porque o Espírito e a noiva significa o Espírito Santo na igreja, essa simbiose maravilhosa do Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo agindo na igreja diz: vem, vem. O Espírito Santo na igreja faz a igreja dizer: vem. Vem. Assim como aquela história linda, não foi que Abraão mandou o seu servo ir lá preparar a noiva para o seu filho, foi isso? É isso? E ele foi lá e trouxe e preparou a noiva e adornou a noiva. Não sei se falou do noivo para a noiva, mas preparou e trouxe ela até Isaac. O Espírito Santo está preparando a igreja, adornando a igreja, até o dia do encontro. Então, o Espírito e a noiva dizem: vem. E assim como aquele servo conduziu a noiva até Isaac, Rebeca, né? Conduziu Rebeca até Isaac. O Espírito Santo está nos preparando e vai nos conduzir até Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Mas também para o mundo o Espírito e a noiva dizem: vem. Receba de graça a água da vida. Vem. Lembram disso? Vem. 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 Louvado seja Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja saudável ensina na igreja sobre a vinda de Jesus. Uma igreja saudável prega ao mundo que Jesus vai voltar e deseja a volta de Cristo. Aguardando. Você está aguardando a vinda de Cristo? Você pensou hoje na vinda de Cristo? Uma igreja saudável, uma igreja que não está patológica, ela está preparada para a vinda de Cristo, deseja a vinda de Cristo, está querendo a vinda de Cristo, canta a vinda de Cristo, louva a vinda de Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos a característica de uma igreja saudável, para a honra e glória do nome de Jesus. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, vamos analisar a sã doutrina, saúde espiritual, nas cartas de Paulo a Timóteo. Curve sua cabeça, por favor. Pode encerrar ali se quiser, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esta tão rica oportunidade de poder ministrar o ensino da Tua Palavra